Boa noite, seja bem-vindo ao debate parlamentar aqui na RTP, hoje com os deputados do PSD Eduardo Jesus, pelo CDS Rui Barreto, pelo Bloco de Esquerda Rodrigo Trancoso e pelo JPP Carlos Costa. Neste programa vamos falar do Centro Internacional de Negócios, que está a ser objeto de uma investigação decidida pela Comissão Europeia. Vamos falar também dos limites de velocidade nas vias rápidas e via expresso, uma situação que vai ser debatida esta semana na Assembleia Regional, bem como também uma proposta do CDS para a redução de impostos em concelhos como Santana, São Vicente, Porto Muniz e o Porto Santo. Vamos começar pelo Centro Internacional de Negócios, cuja situação está nesta altura a ser investigada, nomeadamente o regime 3 de 2007 a 2013. A Comissão Europeia anunciou uma investigação aprofundada precisamente para perceber se as ajudas que as autoridades portuguesas dão no ponto de vista fiscal estão a ter impacto do ponto de vista económico, nomeadamente a criação de emprego. Eduardo Jesus, esta é uma questão que pode ser motivo para haver receios relativamente a esta investigação. Muito boa noite, é um prazer aqui estar. Devo dizer que quando se fala do Centro Internacional de Negócios da Madeira e para a importância que este tem para a economia regional, devemos ter tudo e mais algum cuidado. O Centro Internacional de Negócios é hoje em dia um instrumento de política económica extremamente importante para nós, que contrapõe com o produto por excelência da Madeira, que é o turismo, e tem uma presença no produto interno bruto superior a 25%. Estarmos a falar sobre o centro e de uma investigação ao centro, só esta notícia é razão de alguma preocupação, na minha perspectiva, porque estamos a falar de mercados internacionais e todas as notícias que possam trazer qualquer suspeita a um produto como este, naturalmente têm reflexo sobre os investidores que atuam aqui na Madeira ou que têm perspectiva de atuar aqui na Madeira. Mas depois até pode ter um efeito positivo, caso não se... Enfim, sim, muito embora... Não se encontre nada, no fundo credibiliza também mais... Sim, mas então não é preciso passar por um processo destes e deixar que se credibilize normalmente, em vez de permanentemente estar a criar óbices ao Centro Internacional de Negócios. E aqui o grande problema é este, é que só dois centros de negócios internacionais é que estão sujeitos a este tipo de investigação. É o da Madeira e o de Canárias. Porque nenhuma destas regiões tem um sistema fiscal próprio. Todas as outras praças financeiras, desde a Áustria, Luxemburgo, Irlanda, Guernsey, Jersey, por aí adiante, todas elas têm sistema fiscal próprio. E significa isto que não há o regime das ajudas de Estado. A Madeira e Canárias têm o regime de ajudas de Estado e por isso estão sujeitos a esta fiscalização. Agora, em Canárias isto não acontece. Mas não acontece por uma razão muito simples. Todos os espanhóis defendem o produto que é a zona económica de Canárias. Nós, em Portugal, temos uma coisa que se chama Ana Gomes, que faz o trabalho exatamente ao contrário. Ou seja, é uma pessoa que está permanentemente a destruir os interesses do país e, neste caso em particular, a colocar sob suspeito o Centro Internacional de Negócios da Madeira, uma vez mais, porque isto é tudo iniciado por manobras que são da autoria da eurodeputada Ana Gomes, e que é uma pena ver uma portuguesa a pôr sob suspeito um produto que é português e um instrumento de política económica é tão importante para a Madeira como o Centro Internacional de Negócios. Acha que há aqui uma relação de causa e efeito, ou seja, aquilo que tem sido a postura de Ana Gomes e agora esta investigação? Sim, não tenho dúvida nenhuma que tudo isto começa nas suspeitas e na atitude que ela tem relativamente à Madeira. E porque, repare, já está mais do que estabelecido para o terceiro regime quais são as condições de criação de emprego, da geração do rendimento que é tributável de uma forma diferenciada e, passado este tempo todo, vai-se colocar suspeitas e levantar questões que são, na minha perspectiva, um absurdo. Ou seja, quer-se agora provar que todos os empregos são criados exatamente na Madeira e apenas aqui na Madeira, é um negócio. Negócios internacionais criam emprego em toda a parte e os negócios fazem-se, se são internacionais, fazem-se de um território para outro em todo o mundo. Mas aqui esse o objeto das isenções é, de facto, para a promoção de uma região, neste caso a Madeira. O impacto que está a ser aqui avaliado é, de facto, na economia da região. Está bem, mas é que todo esse pessoal deixa o seu rendimento na Madeira, deixa a sua segurança social na Madeira, deixa o seu valor acrescentado na Madeira. E é isso que o Estado e a região vão ter que... Região, enfim... Exatamente. A mesma coisa se coloca com os rendimentos tributados com taxa reduzida. Esses rendimentos são obtidos na Madeira com operações internacionais, não são obtidos na Madeira com operações dentro da Madeira. Senão estamos a falar no sistema não da zona do Centro Internacional de Negócios, mas sim do mercado normal, do interior da região. E por isso eu acho que isto é uma pena estar a acontecer. Eu sei que está a ser visto com alguma normalidade, porque já aconteceu outros processos de investigação no passado, que até partiram de uma base pior, porque suspendeu o regime, recordo isso, e isso foi bastante mau para a praça, demorou muito tempo a recuperar. Desta vez não foram tão longe, mas o tom
em que tudo isto acontece não é nada bom, não é abonatório para a Madeira e coloca a Madeira sobre uma perspectiva que não é nada bom para nós. Rodrigo Trancoso, do seu ponto de vista, esta situação pode afetar o normal funcionamento desta praça e o crescimento da praça, também na perspectiva daquilo que depois ela representa em termos de, sobretudo na questão da receita fiscal que proporciona à região? Muito boa noite, cumprimento o Gil Rosa, os colegas de painel e todos os senhores telespectadores em casa, e começo por referir que essa situação portanto, esta investigação só poderá afetar a normalidade e a credibilidade do Centro Internacional se as suspeitas que estão na base deste processo vierem a ser confirmadas. Portanto, isto é uma oportunidade única para que quem, ao longo dos anos, tem defendido a seriedade e a honestidade de toda a ação deste centro, é uma oportunidade realmente para se confirmar a veracidade dessas afirmações. E eu chamo a atenção que o processo, portanto, o desencadear deste processo de investigação por parte da Comissão Europeia é na sequência também das muitas, inúmeras averiguações e avaliações que o centro tem vindo a sofrer ao longo do ano. Portanto, não penso que tenha sido só o facto da senhora deputada Ana Gomes ter a posição crítica que tem uma influência tão grande junto da poderosíssima Comissão Europeia. Portanto, há aqui muitas outras razões que justificam o desencadear deste processo. E, efetivamente, se a Comissão Europeia entende que a criação de emprego que aconteceu ao longo da atividade do Centro Nacional de Negócios, que os lucros que foram supostamente gerados pela atividade económica das empresas lá sediadas, se efetivamente nem a criação de emprego, nem os lucros gerados foram efetivamente resultado da ação desenvolvida na região autónoma da Madeira, é natural que essas dúvidas e essas questões queiram e devam ser dissipadas. Portanto, no nosso entendimento, achamos que este processo até já deveria ter sido ocorrido antes, porque enquanto não ocorreu, também foi-se criando esse manto de suspeição. E a continuação e a perpetuação dessa suspeita que mina e põe em causa a credibilidade do centro. Portanto, o que nós desejamos é que, efetivamente, esta investigação seja feita com todo o rigor, com toda a seriedade, com todos os meios ao seu dispor, para que depois tudo o que for apurado também seja incorporado num relatório que deve ser o mais público e transparente, para que efetivamente a verdade venha ao de cima e aquilo que for de reprovar e de corrigir seja corrigido, e aquilo que estiver correto deve ser mantido. Portanto, agora o que não se pode é continuar com este tipo de suspeições e de suspeitas que, evidentemente, descredibilizam o centro e minam todo o seu propósito. Aqui o senhor deputado Eduardo Jesus referiu a questão do emprego. Muitas vezes as pessoas não têm que ser madeirenses que estejam, no fundo, a ocupar esses postos de trabalho. Bom, mas eu chamo a atenção que, precisamente, uma das razões para as isenções fiscais e os benefícios fiscais dados às empresas é, efetivamente, para propiciar criação de emprego nas regiões onde elas estão sediadas. Portanto, o que nos interessa é que sejam os madeirenses, os residentes que estejam a ter emprego por resultado da existência do Centro Nacional de Negócios. Não nos interessa que sejam uma pessoa que não reside cá, embora esteja a deixar cá o rendimento, mas isso não contribui para diminuir o desemprego na Madeira. Portanto, é o desemprego que realmente é uma das razões que justificam a concessão destes benefícios. Mas a leitura que o Bloco de Esquerda faz é que, de facto, o centro não está a gerar o emprego que deveria estar a gerar em função das tais isenções que recebe nas chamadas ajudas de Estado. Quando nós, repara, até se bem se recordam, ainda há uns anos foi publicado um livro chamado Suite 605, que fez uma... Já percebemos a posição nós estávamos a tentar ter aqui uma conversa séria. Estou a fazer referência a algo que é público e, efetivamente, os senhores têm alguma coisa a dizer. Critiquem o autor do livro e proíbam o livro de ser divulgado e desmontem tudo o que lá está. Mas o que é facto é que nesse livro há elencado uma lista de centenas de empresas onde o número de trabalhadores, na maior parte dos casos, é zero. E, portanto, eu pergunto se efetivamente é com esse propósito que se justifica, não só na Madeira, mas no espaço europeu, estarem a ser criadas zonas fiscalmente favoráveis para depois, em termos de criação efetiva e real de emprego e de postos de trabalho, ser esse resultado. Eu penso que só se justifica realmente estar a isentar o fator capital de tributação fiscal, que depois inevitavelmente terá que ser o fator de trabalho a ser penalizado com a perda de receita que se vai buscar ao fator capital, se efetivamente
compensa esse tipo de políticas quando depois não há uma criação efetiva de postos de trabalho. E só para concluir, eu chamo a atenção que o Bloco de Esquerda ainda nesta presente legislatura apresentou na Assembleia da República uma alteração ao próprio regime de beneficiação em nível do Estatuto dos Benefícios Fiscais, exatamente para garantir que estas isenções são concedidas quando há uma criação efetiva de postos de trabalho. Rui Barreto, também que leitura é que o CDS faz desta investigação, enfim, se há razões para preocupação pelo que pode, enfim, vir aí na sequência desta investigação da Comissão Europeia? Bem, em primeiro lugar, cumprimentar os colegas e os telespectadores, boa noite a todos. Eu queria dizer que o Centro Internacional de Negócios da Madeira existe desde 1984, autorização, 87, melhor precisando, mas iniciou-se o processo pelo menos em 84, e com autorização da União Europeia para instrumentos para regiões ultraperiféricas que têm especificidades próprias e têm que qualificar os seus recursos e têm que diversificar a sua base económica e distam de grandes centros de logística e do território continental. E, portanto, nunca este centro pertenceu a listas negras, nunca foi um offshore. As empresas usaram nos primeiros regimes de isenção total de impostos, hoje em dia não é verdade. As empresas que lá estão pagam impostos. O regime que está em investigação era 0% de e impostos. também não é verdade que não estejam obrigadas a criar postos de trabalho, porque estão obrigadas a isso. Há um posto de trabalho? Depende dos plafons. Mas o primeiro plafond é um posto de trabalho. Mas há aqui uma questão que nos diverge. Primeiro, eu quero dizer que eu nunca percebi bem qual é a posição do Bloco de Esquerda em relação a esta matéria. Só quando aproxima-se eleições é que normalmente tem uma posição mais moderada, como foi o caso da Marisa Matias, que foi candidata a Presidente da República, que vem à Madeira dizer que estava a favor do centro, mas logo a seguir deitam pedra em cima e o que puderem fazer para destruir. Portanto, em primeiro lugar, é bom que nos situemos se este instrumento é importante, que defendamos-lo, e aqui devo dizer que acompanho aquilo que foi aqui referido, porque ao contrário dos madeirenses, os canários e os partidos que estão na Governo da República defendem nas Cortes este instrumento e nós devemos de defendê-lo, porque ele não existe só cá, existe noutros países da União Europeia, como bem sabe, e o nosso mal é o bem dos outros. E, portanto, é absolutamente lamentável que, quando em vez, hajam partidos que deitem pedra e que destruam este Centro Internacional de Negócios. Eu não quero dizer... A nossa posição é uma posição coletiva, coletiva. E o Centro Internacional surge no âmbito de uma posição que temos relativamente... É o caso do Bloco, é o caso do PCP... Há zonas fiscalmente favoráveis em toda a Europa. No PCP também só não defendiam do Chipre, mas quando era o Partido Comunista a governar o Chipre, que agora já não é. E, portanto, nós temos que sobre estas coisas também colocarmos sem qualquer pejo acima de qualquer suspeita. No sistema fiscal português, obviamente que existe uma inspeção tributária e, portanto, ninguém deve estar acima da lei e deve a inspeção tributária evitar que hajam prevaricadores e atuar sobre essa questão. E, portanto, aqui, nesta matéria, também a região e o Centro Internacional de Negócios devem, obviamente, sujeitar as inspeções que tenham a ter lugar, que só acontecem porque nós estamos num regime de auxílios de Estado, porque os outros Estados-membros, a União Europeia não vai lá fazer fiscalizações nenhumas. Não vão fazer a Holanda, não vão fazer a Chipre, não vão fazer a Malta, não vão fazer... Mas não fazem. Mas não fazem. É um regime diferente. E esta coisa que está aqui a acontecer, esta intifada e este ataque, isto tem muito a ver com a sua deputada Ana Gomes e o trabalhinho que está a fazer. Sem dúvida. Eu não sei que trabalho, quais são os interesses que ela defende, mas há uma coisa que eu sei, é que não defende os interesses de Portugal. E acho absolutamente lamentável que o país ainda não tenha percebido que isto é um instrumento ao serviço de uma região autónoma que tem particularidades próprias de ser ultraperiférica, de ter que qualificar recursos humanos, e aqui estes são reconhecidamente bem pagos e existe criação de postos diretos e indiretos. E isto ajuda a economia regional. E, portanto, nós só temos é que defender este instrumento. Não é dizer que aqui não se deve fazer inspeções, ou que aqui não se deve a autoridade de poder verificar se existe prevaricadores. Mas não é pelo facto de até de se encontrar 1 ou 2 ou 3 prevaricadores que vai-se pôr em causa o sistema. Não é pelo facto de, em Portugal, haver algumas pessoas que não pagam impostos, ou com a evasão fiscal, ou que não cumprem com as suas obrigações, que a gente vai pôr em causa todo o sistema fiscal português e os serviços da autoridade tributária. Agora,
Eu acho é que há aqui, sinceramente, um nexo de causa em função das declarações de Ana Gomes. Porque são reiteradas, permanentes, continuadas as afirmações de uma eurodeputada portuguesa sobre o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Mas não a vejo a falar sobre outro centro, sobre outras zonas de baixa tributação fiscal. Nunca ouvi ela pôr em causa. Bem, é uma questão, como o Sr. Deputado Rodrigo Trancoso dizia, bem, nós temos uma questão de princípio. Eu posso discordar, mas respeito-a. Mas então o Bloco de Esquerda também tem que dizer uma coisa. Somos contra todas as zonas de baixa tributação fiscal. E afirmamos. É isso? E afirmamos. Pronto, são contra todas. Pronto, eu discordo, mas respeito. Outra coisa, essa deputada e o Partido Socialista que tem uma posição zigue-zagueante e deboteante, porque a gente sabe que andou aqui a recuperar tempo, como foi um secretário de Estado, o tempo do Sócrates, que colocou a negociação do regime fiscal na gaveta e que teve que ser a recuperar o tempo perdido com negociações e que voltar a credibilizar para termos um sistema que temos e para aguentar estes postos de trabalho. Porque estas empresas, se não se verem aqui ou se não for competitivo, elas saem daqui e vão para outro lugar. E há uma coisa, Sr. Deputado, também que eu quero dizer. Porque existe essa oportunidade. Você não pode obrigar um empresário a criar 10, 5, 3 por decreto de postos de trabalho. É bom que haja empresários que criem emprego e eles vão criar os postos de trabalho. Sim, mas há regras aqui, nomeadamente... Mas eu vou dizer, mas aqui até é mais vantajoso. Aqui até mais exigente no trabalho. Porque aqui é onde se exige a criação de pelo menos um posto de trabalho. Aqui é onde existe a maior exigência. A maior exigência. É isso que vai ser avaliado. Está a ver como é injusto dentro dos regimes de baixa tributação fiscal. Então isso só vai consolidar a nossa posição de princípios. Aqui ainda há a situação mais favorável, então no resto da Europa ainda é mais grave. Vamos ouvir também a opinião do deputado do Jorge chega ao fim. E que se houver prevaricadores que saibam, mas que não se ponha em causa um centro que é muito importante, que é muito relevante, que cria posto de trabalho qualificado e cria emprego na Madeira e que deve ser um instrumento que a Madeira jamais deve prescindir, a menos que o Estado compense-nos com coisa que não fará. Carlos Costa, também a opinião, enfim, sua, naturalmente, do JPP sobre esta questão. Muito obrigado, Sr. Jornalista, pelo convite. Um cumprimento especial também aqui aos colegas e a quem nos vê lá em casa. Muito boa noite. Eu acho que, atenção, está anunciado que haverá uma averiguação, um escrutínio, uma avaliação sobre as isenções fiscais dadas a estas empresas. São muitas as empresas. Atenção que o Centro Internacional de Negócios tem 3 sectores, 3 vertentes, que é o Registro Internacional do Mar. Estamos a falar da Zona Franca Industrial, que aqui também há uma crítica incidida sobre isto, e finalmente os serviços internacionais. São 3 vertentes. Agora, há aqui um arrastar de uma polémica, que eu não sei se tem a ver os senhores deputados, quer do CDS, do PSD, já começaram a fazer críticas, que Ana Gomes, não sei se é... Eu acabo de dizer eu acho... Mas tudo bem, eu acho que há aqui, se me permitem, eu acho que há aqui uma polémica que vem de trás e vem com aquela problemática das declarações públicas de muitos políticos e sobre aqui de que envolveu também os Panama Papers. Vem daí. Tanto que é que a própria comunidade, o Parlamento Europeu, e a própria Comunidade Europeia emitiu um projeto de resolução em que fazia a seguinte recomendação, onde refere o seguinte, vou passar a ler. Nas zonas francas ou nos portos francos, não podem ser utilizados de forma abusiva no intuito de alcançar efeitos equivalentes aos paraísos fiscais ou para contornar as normas internacionais de transparência, tendo em vista o branqueamento de capitais. Feito já, na sequência. Só um instantinho, mas não me roube tempo, que eu não roubei o seu tempo. Temos tempo, não há problema. O que eu quero dizer aqui, já há uma recomendação. Há aqui uma probabilidade de serem investigados. Suspeita-se que há uma falta de conformidade às regras, aos auxílios estatais, tendo em conta e cumprindo rigorosamente a legislação nacional e mesmo a legislação europeia. Fala-se aqui de 2 condições que são fundamentais, que poderá ser alvo de escrutínio, de averiguação, de avaliação. A tal investigação, que é se os lucros das empresas que beneficiaram de reduções de impostos, dar o exemplo dos 5% do IRC, sob o rendimento, foram obtidos exclusivamente em atividades,
económicas realizadas na Madeira. E a outra condição é a seguinte. E a outra condição é se as empresas beneficiárias geraram e mantiveram efetivamente empresas na Madeira. Portanto, é isto que aparentemente está a ser a notícia trouxe estes dados. A Comissão Europeia anunciou que vai investigar. Ainda não começou a investigar. Pretende investigar. O Governo Regional, o Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, que é o concessionário, e o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros têm mantido uma posição de ampla ou de clara normalidade perante uma situação desta. Segundo eles, é normalíssimo, isso vai acontecer também nas outras francas, nomeadamente em Luxemburgo, por exemplo, na Holanda, mas também no Chipre. Tem acontecido também. Não sei se os senhores estão assim tão informados, mas pronto, tudo bem. Fica aquela que a vossa informação fica a minha. Agora, eu queria passar aqui para outro patamar e dizer-vos, e as pessoas que nos ouvem lá em casa, que é preciso algum cuidado com estes, enfim, se de facto, se estas duas condições relativamente aos lucros e ao índice de empregabilidade não se tiver a ser cumprido, então, que se penalize essas empresas, e essas empresas terão de devolver os benefícios que usufruíram. Ponto final, parágrafo, no meu ponto de vista. Isso ainda não sabemos das consequências. Agora, atenção. Quando se iniciar as investigações e quando se chegar às conclusões, porque ainda não se iniciou as investigações das averiguações, se de facto foi cumprido estas duas condições, estes dois requisitos que há aqui protestado, que há aqui criticado, que creio que alguém levou este assunto para a comunidade europeia. Favor ou contra? O JPP tem a sua posição clara. O JPP sempre defendeu o Centro Nacional de Negócios. Não pensa, o CDS, o Partido Social Democrata, são os únicos estandartes a defender isto. Porque são os primeiros. Porque nós, pensa que são os únicos da face da terra. Nós defendemos o Centro Internacional de Negócios 2015. Nestes três vectores, destes três sectores. E até consideramos, até que nós consideramos, vocês estão constantemente a me interromper. Mas isto é um debate, não há problema. É um debate. Desde que não perturbe muito não esqueçamos as mais-valias. Por exemplo, em 5 anos, desde 2012 a 2016, da receita total da região, que gerou à volta de 4,2 mil milhões de euros, à volta de 17% vem do Centro Internacional de Negócios, à volta de 800 milhões. Basta ver as contas desde 2013. Desde 2013 até 2017, estamos a falar de 799 milhões que vem do Centro Internacional de Negócios. E nós consideramos, não é só o CDS e o PSD, nós consideramos que este Centro Internacional de Negócios também é um instrumento de promoção, de diversificação e de internacionalização também das empresas regionais. E acho que ele é fundamental para o desenvolvimento económico da região. Não só pelas receitas que gera, mas também pelos postos de trabalho que cria. Vamos ter a oportunidade de fazer mais. Era importante que esta Comissão Europeia, que anunciou que vai investigar estas duas particularidades, quer os lucros das empresas, quer o índice de empregabilidade, que o faça e já imediatamente. Até parece, de uma vez por todas. Claro, mas isso vamos tirar a dúvida que há ali falcatruas. Era esta a minha opinião. Isso vamos acreditar que sim, que a investigação vai avançar. A questão aqui é perceber de facto a importância deste instrumento para o desenvolvimento da região e a tal receita que o Carlos Costa de certa forma já falou aqui, que já vai representando. Embora aquilo que vai ser avaliado foi numa altura em que o Centro ainda não gerava receita fiscal. Sim, mas o Centro direta, não gera assim, só IRC. O Centro gera IRS, gera Segurança Social, gera IVA, gera o IRC. E repare que em relação... E gera outra dinâmica económica que eventualmente pode acontecer ou não, nomeadamente tem o efeito indutor. Só para ter uma ideia, o contributo da receita fiscal do Centro Internacional para o total da receita fiscal regional é de 21%. Nós estamos a falar em 200 milhões de euros numa base de 989 milhões de euros. Mas 21% foi em 2017. No último ano. De 21% de contributo para a receita regional não há nada igual, portanto estamos a falar num instrumento que esteve na passagem da região do Objetivo 1 para os fundos eu vou explicar de outra maneira, Sr. Deputado, eu vou lhe dizer assim, não preciso fazer esta teoria que se chama a lógica de chamar a isto auxílios de Estado é a coisa que está mais errada para as pessoas compreenderem isto. Não há auxílio nenhum de Estado. Portugal não perde um cêntimo que seja. O auxílio abaixo da tributação que é permitida. O que está permitido aqui é que o Portugal, relativamente ao Centro Internacional
permite algumas isenções a empresas que, se não tiver essas isenções na Madeira, vão ter no Luxemburgo ou vão ter na Irlanda ou num sítio qualquer. E não são permitidas empresas nacionais ou que tenham atividade económica com as empresas nacionais. O país, em circunstância alguma, perde 1 cêntimo com este Centro Internacional de Negócios. Pelo contrário, ainda ganha. Ganha uma receita de 200 milhões por ano. Portanto, eu, perante toda esta circunstância, e eu acho que isto constitui uma ameaça para o Centro Internacional de Negócios, porque em negócios, principalmente internacionais, a palavra de ordem é a confiança. E qualquer notícia que ponha em causa o modelo, o sistema, o centro, as razões do centro, abala sempre a confiança dos investidores. E os senhores estão aqui a dizer que quer-se que se apure e que se responsabilize, etc. Estou inteiramente de acordo. É o processo que tem que ser seguido, tem que ser seguido. Agora, só esta notícia é extremamente desagradável para o Centro Internacional. É desagradável para a Madeira. Para não haver notícia, não se investiga. Não é nada disso. O que eu acho lamentável é que nós tenhamos uma portuguesa, que é a carrasca deste processo todo, e que há anos persegue o Centro Internacional de Negócios da Madeira, com uma loucura que lhes assiste diariamente e que não é perceptível sob o espírito nacional que tem este projeto. Por isso eu defendo, neste momento, uma circunstância muito simples. Nós temos que aprofundar a nossa autonomia para poder evoluir para um sistema fiscal próprio. E então ficaríamos nas mesmas circunstâncias que o Luxemburgo, que a Irlanda, que a Áustria, por aí adiante, que Jersey, Guernsey, como eu já referi ainda há pouco. Enquanto nós não tivermos o nosso sistema fiscal próprio, estamos sempre à mercê deste tipo de brincadeira, que neste caso tem uma cara que é a Ana Gomes. Agora, francamente, os madeirenses não merecem isto. A Madeira não merece, porque nós temos uma autonomia, mas não temos espaço para a decisão de escolher o caminho que queremos seguir. Nós escolhemos o Centro Internacional de Negócios. Estamos sempre a ser barrados de uma maneira ou de outra. Basta olhar para trás, vejam-se o que é que se passou durante o governo de Sócrates. Tentaram destruir a praça de um dia para o outro. Tivemos um secretário de Estado que foi a maior vergonha internacional. O que ele dizia em fóruns internacionais em relação ao Centro Internacional de Negócios não cabe na cabeça de ninguém compreendia como é que um português falava assim do Centro Internacional de Negócios. Esse já não está. Temos a figurinha da Ana Gomes aqui a criar atrapalhos à Madeira. Portanto, temos autonomia, temos que aprofundar esta autonomia e temos que partir para uma solução que não nos coloque reféns deste tipo de atrapalhos. E aí eu defendo, é o tal sistema fiscal próprio que a Madeira tem que atingir na afirmação do processo autonómico. O Rodrigo Trancoso pediu a palavra e eu também acrescento-lhe pergunto se o Bloco de Esquerda, que também foi muito crítico numa determinada altura, nomeadamente com Francisco Louçã, em relação à Praça da Madeira, se não vê ou se vê, digamos assim, uma mais-valia para a economia regional a existência do Centro Internacional de Negócios na Madeira. Ouça, o argumento usado pelo PSD do contributo do Centro Nacional de Negócios para a receita fiscal arrecadada na região é um argumento que tem a sua validade, mas não poderá ser o único a ser tido em conta nesta equação. Temos também de recordar que, como aqui, um dos aspectos que vão ser alvo de investigação é se os lucros foram ou não realizados na Madeira. E é preciso ter em conta que esses lucros, independentemente desse aspecto, posso concluir uma raciocínio? Isso é uma negação do princípio. Repara, o lucro tem que ser obtido no Centro Internacional de Negócios em negócios que são internacionais. Não é aqui. Pelos vistos, não é o entendimento da Comissão Europeia. Não, é um disparate. Se não a Comissão Europeia não ia usar esse argumento para desencadear investir. O disparate é da Comissão Europeia. O disparate é da Comissão Europeia. Então é a Comissão Europeia que realmente está aqui a subverter que supostamente é criado. Já estão-se a adiantar aos investigadores. Mas é que vão avaliar. Deixe-me deixar concluir o raciocínio. Mas se calhar quando a Comissão Europeia diz na Madeira, está-se a referir à atividade na praça madeirense, não necessariamente na região. Mas isso é um fato. Se me deixarem concluir o raciocínio é porque esse lucro contribui para incrementar o PIB regional. E à conta desse incremento do PIB regional, todos recordam que a região deixou de ser objetivo 1 e por causa disso também perdeu um grande volume de apoios comunitários e de fundos comunitários. E eu pergunto se esses montantes que foram perdidos também não terão que entrar nesta equação juntamente com a receita fiscal arrecadada. Portanto, há que considerar todos estes aspectos que estão subjacentes a este tipo de análise. Aí eventualmente não terá havido uma má negociação, digamos assim, quando se contabilizou de facto esse PIB nessa altura. Já deixou de existir. Exatamente. Que entretanto já o centro também já contribuiu já prejudicou a Madeira também por esta vertente. E portanto, e se ainda por cima, esse incremento do PIB deveu-se a situações, a lucros que não cumpriram com as regras de realização que estão estabelecidas pela própria Comissão Europeia, ainda mais grave se torna essa situação. Portanto, o que eu registro aqui, exatamente, não há certeza, então vamos deixar
porque a investigação apura toda a verdade. Agora, o que eu registro aqui é o vosso incómodo perante a Comissão Europeia querer apurar a verdade. Portanto, é que a confiança, que muito bem o Sr. Deputado falou, também adquire-se depois de haver, com investigações que existam, de tornem tudo transparente, de maneira que acabe-se com a suspeição. Portanto, se querem confiança, deixem que a investigação proceda com todas as regras, com todo o rigor, e vai ser desencadeado, e, portanto, também não percebo o vosso incómodo e o vosso desconforto nesta situação. Quem não deve, não tem. Se realmente não há nada a esconder, se não há nada a ocultar, então vamos deixar que a Comissão Europeia faça o seu processo de investigação, e a partir daí também não haverá argumento nenhum para se poder criticar o Centro Nacional de Negócios. Mas da parte do Bloco de Esquerda, não vê que esta situação possa de facto colocar o centro numa perspectiva, enfim, de a imagem não ser a melhor? Quando se está a investigar alguém é porque há uma suspeita. E quando se suspeita de alguém, enfim, digamos que a imagem perante o mercado não será melhor. Mas isso é algo que não podemos evitar. O que nós queremos é que os centros que existam, efetivamente, correspondam aos objetivos para os quais foram criados. Então, como eu já disse há pouco, também não concordo que não se façam essas investigações nas outras praças. Mas isso não depende do Bloco de Esquerda. Agora, se é feito aqui na Madeira, nós concordamos porque, efetivamente, também é um contributo para tornar credível este centro. Portanto, se os senhores têm tanta certeza e tanta confiança na seriedade do funcionamento do Centro Nacional de Negócios, deviam ser os primeiros a se regozijar com este processo de investigação, que vai acabar com todas as suspeições que existem. Não vai dessa maneira. Rui Barreto. Não vai acabar suspeição nenhuma. Não, eu só gostaria de dizer que comecei exatamente por aquilo que estava a dizer o deputado Rodrigo Trancoso. Eu acho que o centro não deve estar acima da lei. Ouça. Ninguém disse isso. Ninguém disse supostamente isso. não está, porque é avaliado pelo Banco de Portugal e qualquer outras empresa ou qualquer contribuinte do regime fiscal português, qualquer empresa ou qualquer contribuinte, seja coletivo ou individual, está sujeito a uma verificação, uma inspeção da atividade tributária. As investigações não vão acabar. E, portanto, o Centro Internacional e as empresas que lá estão e a concessionária têm que estar, aliás, segundo eu vi declarações da concessionária, até disse que achava isto normal. Certo. Agora, nós estamos a fazer aqui uma apreciação política. É porque eu não acho que é ingênua esta, sem prejuízo daquilo que está a fazer e de se apor os factos todos, para que até acho que ninguém está contra isso. E também se acontecer 2 ou 3 prevaricadores, também existem no sistema fiscal. Não se pode agora pegar no particular e generalizar, dizer, temos que acabar com isto porque houve um prevaricador. Quer dizer, haverá sempre prevaricadores e, portanto, essa questão. Mas acho bem que isto avança. Agora, eu não acho que seja ingênuo esta investigação que está a ser agora feita. A deputada Ana Gomes, os Panama Papers, não tem nada a ver com esta questão. O Centro Nacional de Negócios não tem serviços financeiros desde 2011. Acabou. Existem no Luxemburgo, existem na Holanda. Mas alguém disse que os Panama Papers têm a ver com o Centro Internacional. Não, mas não tem a ver com outras que não pagam impostos. Tem a ver com empresas fiscais, que nenhuma delas, que todas pagam e que pelo menos têm que criar um posterior. Agora, o que eu acho é que nós temos tido, infelizmente, um eurodeputado de um partido que é relevante, que governa Portugal, o Partido Socialista, que devia ter um comportamento diferente. É que eu percebo quando as pessoas às vezes têm uma posição de um critério claro e objetivo. Como disse ainda há pouco o Sr. Deputado Rodrigo Trancoso, nós, por princípio, não defendemos. Então, se a deputada Ana Gomes tem reservas, não concorda, tem dúvidas, acha que isto é aqui qualquer coisa de pouco claro, diga isso, mas diga a todos. Não faça disto um combate ao Centro Internacional de Negócios a seu combate político. Porque então também permite-me dizer que eu gostava de saber quais são os interesses da deputada Ana Gomes, ou de Ana Gomes está a defender quem, ou que interesses, porque as empresas que saem daqui vão direitinhas para outro sítio. Os postos de trabalho que se eliminam aqui vão ser criados noutro lugar qualquer. Os impostos que deixam aqui de pagar vão ser pagos noutro lugar qualquer. Menos em Portugal. E eu acho que isto, quer dizer, legalidade, sim. Investigação, sim. Agora, ou nós temos de defender se este instrumento é importante ou não é importante. Eu acho que ele é relevante, os números falam por si. Agora, eu temo é que estas posições de quando em vez tivemos a negociação do último quadro, foi um desastre. Não for ao governo do PSD-CDS, desculpem lá, isto tinha acabado. Eu queria ver quem é que ia compensar a Madeira
dos 200 milhões de euros. Mas a Madeira já tem... Porque isto é tudo muito bonito. Há partidos que podem dizer o que quiserem, porque não têm ambição de governar. A partir de 2014. Há partidos que não têm ambição de governar. Nunca vão governar, não querem governar. Querem fazer propostas. Agora, qual é o governo que pode prescindir de uma receita desta? A menos que arranje... A menos... No curso da sua história já não teve acesso a essa receita. Sempre pagou o IVA, pagou a Segurança Social, pagou o IRS. No início era um regime de isenção total para captar empresas. Nós já tivemos 6 mil ou 7 mil. E gerar emprego. 6 mil ou 7 mil empresas. Hoje temos, não sei... Mil e tal empresas, julgo 3 mil postos de trabalho. Mas atenção, a gente às vezes vem aqui falar do exemplozinho que não criou há vários exemplos de empresas que não tinham nenhum trabalhador. Mas também há empresas no regime fiscal português, muitas delas que não têm emprego. Mas repara uma coisa, qual é o efeito indutor de um se eu criar um negócio, eu sou obrigado a criar 2, 3 postos de trabalho. Se o meu negócio for pequenino e se eu estou a criar o meu, e agora que toda a gente enche a boca com o empreendedorismo, que temos que ser empreendedores e temos que desenvencilhar e criar não sei postos de trabalho. Realmente a contrapartida depois não há... Mas também há empresas. Nós temos aqui um exemplo. Por exemplo, se me permitem, dessa IPM, tem mais de 100 postos de trabalho. E há outros tantos que criaram dezenas de postos de trabalho. Há outras que não têm, é verdade. Só têm um, só têm 2. Mas têm cá a estrutura. Mas têm cá, criaram 2. E têm pessoas que visitam-nos. E têm pessoas que ocupam, depois adotam o regime de residentes não habituais e compram cá a casa, e compram cá, e vêm ao golfe, e vêm aos restaurantes. Isso é tudo muito importante. Isso é que é difícil para algumas pessoas perceber isto. Mas isto é relevante para a região. Acho que devemos lutar por isto. Senhor jornalista, em jeito de conclusão sobre esta problemática, porque não vou-me arrastar relativamente àquela questão de se vão ou não vão investigar, vou deixar isso primeiro. Isso vão investigar, já foi decidido. Essa ação propriamente dita, para depois pronunciar-me e depois nas conclusões dessas averiguações, desses escrutínios. Agora, queria voltar à questão anterior e para referir que, de facto, as mais-valias que o Centro Internacional de Negócios, nessas 3 vertentes, tem proporcionado aos madeirenses e porto-santenses, até porque neste momento já anda à volta de 2.166 entidades, o que é, digamos, de louvar, não só a me referir ao MAR, que é precisamente o Registro Internacional de Navios, mas também as empresas registradas pelos serviços internacionais e também a própria Zona Franca, que, por sua vez, do ano passado para este ano, aumentou, já estamos com o número à volta dos 50 registros, aumentou relativamente a 2016. Portanto, há um investimento aqui à volta de 237 milhões de euros. E que criou, segundo os dados que eu recolhi, à volta de 680 postos de trabalho. Portanto, há aqui uma mais-valia deste ponto de vista. Mas, tirando as mais-valias destes 3 vertentes do Centro Internacional de Negócios, gostava de voltar atrás sobre aquela problemática e das inquietações ou das dúvidas e dos alertas sobre esta problemática da própria União Europeia. Quer na questão... Pode não ter a ver diretamente, mas tem a ver em um contexto mais global, especialmente para os países, Estados-membros que fazem parte da OCDE, que, segundo as críticas que já vai saindo de alguns deputados, europeus, em que têm tido uma posição muito complacente relativamente à lógica dos impostos nulos e baixos relativamente àquilo que é determinado em determinados territórios. Nomeadamente, alguns países que não têm mostrado a transparência do ponto de vista da sua legislação e da sua ação jurídica e administrativa relativamente às mais-valias que usufruem destes quadros, destes regimes fiscais próprios, no âmbito daquilo que é legislado. Ora, há aqui, de facto, uma situação que nos alarma. E não sei se a OCDE tem prestado atenção ou não a esta rede global dos offshores, dos paraísos fiscais, judiciais, de jurisdição, mesmo sigilosas. E eu acho que a pergunta que se pode impor neste momento, e era bom que se resolvesse uma vez por todas, que tem-se levantado esta questão, e o próprio livro dos offshores no nosso cotidiano, ainda há dias de um investigador, professor catedrático, que tem feito um estudo sobre esta área, que é precisamente o professor doutor Carlos Pimenta, que ainda há dias expôs um livro, e atenção, que ele até diz que a posição da Madeira, no contexto internacional, tem um regime, enfim, praticamente insignificante do ponto de vista mundial. Isto é palavras dele.
E ele pergunta, por sua vez, se de facto o Centro Internacional de Negócios, na vertente dos serviços internacionais, é um offshore, sim ou não? Isso é um disparate. Ele levanta uma questão. Trazer para este senhor deputado, isso é uma questão. Eu estou a tentar reproduzir. É um disparate, isso é para confundir as pessoas. Eu não estou a confundir ninguém. Isso é destruir o debate. Eu não estou a destruir, eu estou a levantar uma questão. É uma problemática. Não é offshore. E Vossa Excelência vai buscar conversas de offshore. Eu gostaria de deixar bem claro que eu estou a reproduzir um estudo de um trabalho. Mas não é oportuno não sei se é oportuno, se não é a minha opinião, se Vossa Excelência se acha que não quer respeitar a minha opinião, o problema agora vai ser seu. É a minha opinião. A questão é esta. O livro que expõe um conjunto de realidades, ele levanta a questão. Você parece estar um bocado nervoso. Não, natural é nervoso. Parece estar um bocado nervoso. Fica preocupado. O seu nervosismo provém de onde? Não, estou muito calmo. Ninguém também tem empresas no Centro Internacional de Negócios. Não tenho nenhuma. Portanto, o que eu gostaria de chamar a atenção, que apenas estou a reproduzir uma questão que a própria União Europeia, que é um alerta, esta problemática que provém não só do caso de Luxemburgo, que é o chamado, mas designado LuxLeaks, e mesmo os Panama Papers, que segundo esta problemática, há a existência do chamado país oficial e outro país subterrâneo, que não se conhece, que há lavagem de dinheiros, que muitas vezes esses dinheiros muitas vezes não são devidamente escrutinados, que essas empresas essa questão é um problema de conceitos, não são rigorosamente escrutinadas. E agora, em jeito de conclusão, porque eu acho que já criei aqui algum nervosismo, alguns dos senhores deputados, eu já estou tranquilo, da minha vida. Eu gosto tranquilo, o nosso partido, estude mais um bocadinho, o senhor deputado estuda a sua medida. Que é para saber as coisas que está a dizer. O senhor deputado aqui não dá lições a ninguém. O senhor deputado vai ler aquilo que achar que deve ler. Vai ter as posições que achar que deve ter. Eu vou ter as minhas posições. As minhas posições são posições de dúvidas. As minhas posições são posições que eu problematizo e vou questionar sempre. Até que um dia haja conclusões. Eu vou dizer claramente, nós somos defensores. Mas Vossa Excelência acha que tentou toda a sabedoria e toda a verdade? Então esqueça o que está a dizer. Devia estar calado, se faz favor. Perdeu uma oportunidade de estar calado. Acha que tentou toda a sabedoria? Sabe tudo sobre isto? Já leu o livro? Bom, mas Carlos Costa e Rui Barreto e também Eduardo Jus, vamos... Carlos Costa, vamos até para avançarmos no programa e já percebemos as posições de cada um dos deputados. Vamos aguardar pela averiguação. Vamos aguardar pela avaliação, não tem nada a ver com o escrutínio da avaliação da Comunidade Europeia. Vamos ver se de facto estes lucros destas empresas e se estas empresas criaram ou não postos de trabalho. É isso que está em causa precisamente nesta decisão da Comissão Europeia. Vamos avançar para outra matéria, continuar a falar de questões de natureza fiscal, a propósito de uma proposta que o CDS, Rui Barreto, tem na Assembleia Regional, que prevê a redução de impostos em alguns concelhos da região, nomeadamente nos, digamos assim, aqueles que estão a perder, do ponto de vista da população, estão a despovoar-se, digamos assim, como Santana, como São Vicente, como o Portonês, Porto Santo, inclusivamente. No fundo, o que é que o CDS pretende com esta redução fiscal para essas áreas? Primeiro, há um facto inegável de que os concelhos a norte, São Vicente, Portonês e Santana, estão, nas últimas 3 décadas, a perder uma razão de 10% à década população. Hoje, a população destes 3 concelhos a norte, para as pessoas terem uma ideia, é menos do que a população só da freguesia de Santa Maria Maior, que é a 3ª maior freguesia do concelho do Funchal. Portanto, são menos de 15 mil todos os habitantes do norte. Depois, houve um conjunto de infraestruturas que foram importantes, acessos, vias rápidas, algumas ainda estão a concluir, mas que não trouxeram as pessoas mais rápido para a cidade e para a capital, mas não se foi capazes de criar um conjunto de atrativos do ponto de vista fiscal e também da fixação das pessoas para que elas permaneçam no norte. É natural que na decisão de um empresário
em criar uma empresa, uma unidade fabril, ter um negócio, prefira estar no Sul, pela permanência da existência de portos e aeroportos, vias rápidas, grandes centros populacionais e, portanto, são mercados maiores e mais atrativos. Não vai deslocalizar uma empresa para depois os custos de transporte dessas mercadorias ou desses produtos chegarem a grandes centros de mercado de consumo. É necessário fazer aqui uma discriminação positiva. Hoje o debate em Portugal é também no continente, com razões geográficas diferentes, porque nós somos uma ilha, estamos ligados, temos água por todos os lados, lá só no litoral, mas hoje há um conjunto de iniciativas que se está a fazer para repovoar o interior do país e para permanecer ali economia e pessoas e também evitar o despovoamento e o abandono dos terrenos e, portanto, criar um conjunto de atrativos para que as pessoas se lá fixem. O objetivo aqui é, dentro do quadro estatutário e legal que existe, o Estatuto Público Administrativo só prevê que haja um diferencial fiscal até 30% das taxas de IRC, de IVA, de IRS, que são fixadas no Nacional, possam aqui haver uma diferenciação em relação à parte restante do território. E juntamos aqui o Porto Santo, que é uma ilha... No fundo, aquilo que o CDS defende e que muito se tem falado ultimamente, que é a questão da reposição do chamado diferencial fiscal, que no passado existia em algumas, nomeadamente na questão do IVA, a redução era até 30%. Ele não existe. Neste momento não é isso. Não existe neste momento. Mas o que o CDS está a defender é que pelo menos esse diferencial fiscal exista para estes concelhos. Sim, nós achamos é que o Governo tem até 30%. Como sabem, as taxas de IRC, a exceção do primeiro escalão, estão um bocadinho mais baixas. Todas as outras estão equiparadas, devido ao Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, às taxas nacionais, e o IVA tem 1 ponto percentual abaixo. Quanto ao demais, a taxa geral de IRC é igual. E, portanto, a região tem aqui possibilidade de até 30% fazer uma diferenciação. Se nós estivéssemos já no limite dos 30%, esta questão não se colocava ao abrigo do Estatuto e da Lei de Finanças Regionais. E o CDS, quando elaborou este diploma, fez uma auscultação, digamos assim, para perceber se de facto os empresários estão receptivos e consideram que este tipo de incentivos é suficientemente atrativo para que possam eventualmente até deslocalizar empresas, criar novos investimentos nestas zonas. Em primeiro lugar, isto tem que ser criado para novos negócios que venham-se a fixar. Depois, é preciso criar instrumentos de fixação e de atratividade fiscal. Se não existir esses instrumentos, a tomada de decisão de um investidor está sempre onde existe um mercado maior, onde existe maior concentração populacional, onde os custos de transporte são mais baixos, onde a maior parte das pessoas estão fixadas. Portanto, a ideia aqui é inverter essa tendência. Claro que isto tem que ser acompanhado com a redução de emolumentos e taxas municipais, com incentivos à natalidade, com ajudas às já podem fazer. Mas as pessoas já podem fazer. Estou a falar daquela, por exemplo, da Câmara Municipal de Santana, que é liderada pelo CDS, tem um conjunto de medidas, isto não pode ser uma só, ou duas ou três isoladas, tem que ser um conjunto de medidas que, do ponto de vista de um cidadão ou de uma empresa, ajudem a perceber claramente que se forem para lá têm um conjunto de benefícios. E a ideia aqui é, e isto demora anos a produzir efeitos. Repare, estas medidas já serem lançadas agora para produzir efeitos a 1 década e a 2 décadas. Para inverter esta tendência, até julgo que tem que ser um plano regional. A ideia aqui é chamar a atenção para isto e lançar um conjunto de reduções fiscais, fazendo a tal discriminação positiva territorial que permitam atrair empresas e fixar pessoas no norte da ilha e também no Porto Santo. Perguntou Eduardo Jus se o PSD vai acompanhar esta iniciativa do CDS. Repara, o PSD tem vindo a defender, através do Governo, um conjunto de medidas que, acima de tudo, procuram um desenvolvimento harmonioso de toda a região. Mas, mesmo assim, só para a Costa Norte, para os concelhos que estamos a falar, a Norte, são mais de 180 projetos que já foram apoiados, que significa, entre o investimento e o financiamento, incentivos na casa dos 2,3 milhões de euros. São mais de 400 mil euros destinados exclusivamente à criação de emprego na Costa Norte. Só para ter uma ideia, iniciativas de criação do próprio emprego são mais de 60 as que já foram apoiadas. Mas essas são medidas que vêm de acordo com a tal discriminação positiva que existe uma discriminação positiva na Madeira, vista de uma forma consistente para toda a região. Repare, nós temos a taxa de IRC para o primeiro escalão, que é até aos 15 mil euros de tributação, em toda a região, mais reduzida
do que tem o território nacional. Nós reduzimos 1% dos 16% para os 16%, até os primeiros 15 mil euros, que é o escalão que existe a nível nacional. Para toda a região? Para toda a região. Portanto, mas não há diferenciação territorial. Mas esta diferenciação é olhando para o território no seu todo. Acho que nós devemos criar condições para que o território se desenvolva numa igualdade de circunstâncias e que possa usufruir das condições que hoje existem. Não, isso é um bom princípio, mas não está a acontecer. Sim, mas há setores em que está a acontecer. Na área do turismo são cada vez mais as unidades que aparecem a norte, pequena dimensão, média dimensão, e repare que esta coisa do primeiro escalão não é assim tão menos importante. Porque, repare, as pequenas... Eu acho que há muitas fotografias do norte e muitos hotéis no sul. Não é bem assim. As pequenas e microempresas beneficiam muito deste primeiro escalão, dos 15 mil euros de tributação. São estas que interessa entusiasmar com uma diferenciação. Poderíamos fazer isso também para as empresas viriadas a norte. Estamos a conseguir naturalmente, relativamente à costa norte, este mesmo efeito. Portanto, o PSD não vem enfiar, digamos assim, nesta discriminação positiva que o CDS... Nós preferimos olhar para o território como um todo e criar condições de diferenciação positiva. Aliás, o Estatuto Político-Administrativo permite ir até aos 30% de redução. Só não foi possível evoluir nesse caminho porque nós saímos do PAEF há pouco tempo. E saímos do PAEF há pouco tempo. O equilíbrio das contas públicas está satisfeito. Temos reduzido a dívida da região num valor superior a 1,2 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo estamos a crescer economicamente. Existem receitas fiscais que nos permitem, por exemplo, agora o orçamento retificativo, que é tudo ele de caráter social, dirigido a toda a população da região autónoma da Madeira e não só a uma área geográfica. A perspectiva é governar isto num todo. Naturalmente que com a evolução que estamos agora a assistir, é natural, bem natural, que se desencadeie o processo... E que se vá aproximando cada vez mais dos 30%. Para se evoluir na redução que é possível fazer em IRS, em IRC e no IVA. Rodrigo Trancoso, pergunto-lhe também se o Bloco de Esquerda vai apoiar esta iniciativa do CDS. A análise que nós fazemos desta questão, e tendo em conta aqui as duas intervenções que me antecederam, eu analiso no sentido que não vejo em que é que as medidas propostas pelo CDS colerem com a estratégia que também está a ser seguida pelo Governo Regional. Claro. Ambas são perfeitamente complementares e penso que até impulsionam uma à outra. E, portanto, acho que tudo aquilo que for feito no sentido de, através da via fiscal, contribuirmos para o desenvolvimento económico mais harmonioso da região, porque, efetivamente, eu concordo quando o Sr. Deputado Eduardo Jesus diz que tem de haver um desenvolvimento harmonioso da região. Mas a questão é que, neste momento, a região não está equilibrada em termos socioeconómicos. Há velocidades diferentes. Há velocidades diferentes. E, portanto, tendo em conta essa diferenciação que existe entre o Norte e o Sul, há que realmente também adotar medidas que corrijam esse desequilíbrio e essa desigualdade. E, portanto, entendemos que estas medidas propostas pelo CDS são pertinentes e válidas e até vêm ao encontro também de algo que nós, em campanha eleitoral, também defendemos, que foi uma extensão dos benefícios fiscais nas zonas socialmente e economicamente mais desfavorecidas e que poderiam também ser alargados a determinados setores de atividade, não ficar só pelo critério geográfico, mas também pela própria atividade em si. Portanto, determinadas atividades que necessitam de ser revitalizadas e incrementadas também poderiam, em detrimento de outras, também ter alguns benefícios fiscais acrescidos. Portanto, isto é um conjunto de medidas que terão que ser analisadas em conjunto, de forma global e harmoniosa. E, portanto, não percebo as reservas do PC, do Governo Regional, em se associar a este tipo de propostas, porque elas não deturpam, não inviabilizam a estratégia que o Governo Regional tem vindo a adotar, mas vem complementar e reforçar o objetivo que todos nós pretendemos, que efetivamente é de diminuir as assimetrias e as desigualdades que existem em termos socioeconómicos na ilha. De certa forma, não vem também perverter um bocadinho aquilo que é o princípio do diferencial fiscal, ou seja, que é uma situação que a região tem, um instrumento que a região tem, consagrada, digamos assim, pela República, para reduzir impostos até 30% para todos. E não para uma parte e menos para outra. Não, mas então quando os defensores da defesa de um sistema fiscal próprio querem a implementação desse sistema fiscal próprio exatamente para poder propiciar também estas medidas que discriminam positivamente para exatamente corrigir as desigualdades. Mas a questão aqui é saber se os 30% do diferencial fiscal para toda a região e eventualmente mais para esses concelhos. Sim, mas dentro do atual quadro normativo, dentro do atual quadro estatutário, só podemos ir até 30%. Portanto, então, se o limite é os 30%, então a diferenciação terá que ser os 30% para as zonas mais desfavorecidas e uma percentagem menor nas zonas mais desenvolvidas. Portanto, a sua ideia só poderá ser aplicada num cenário em que teremos
por via constitucional e por via estatutária, a possibilidade de realmente aumentar o diferencial fiscal em toda a região superior a 30%. Mas neste momento, até os 30%, é essa a proposta do CDS, que é provocar essa diferenciação. Vamos também ver a opinião do Carlos Costa e pergunto também se vai apoiar esta iniciativa do CDS. Ora, nós ainda vamos debater isso internamente, mas entretanto eu gostaria de deixar aqui os seguintes alertas para o seguinte. O que, no fundo, o CDS quer com esta proposta é talvez recuperar aquilo que se perdeu durante o período da austeridade do PAEF e mesmo da própria Troika. É porque as pessoas, em algumas áreas da região autónoma da Madeira, tiveram 3 períodos de austeridade. Tiveram a Troika nacional, tiveram a regional e até, inclusive, alguns municípios tiveram a local, que é o PAEL. Portanto, há aqui uma preocupação, de facto, de recuperar aquilo que nos foi tirado, que eu acho que é legítimo esta probabilidade, esta hipótese de voltar a recuperar, nomeadamente em termos fiscais, como aqui é referido, que acaba por ser aquilo que nós perdemos, poder usufruir em sede daquilo que nos foi imposto no PAEF. Agora, o CDS é incapaz de dizer o seguinte, que essas localidades estão a ser despovoadas, que essas localidades estão a perder população, habitantes, com o ciclo migratório. Esta é a minha opinião. O senhor deputado hoje parece ter o dia para implicar comigo. Ouça primeiro a minha opinião. Se achar que não concorda, terá o seu tempo de antena para poder contrariar. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que esta é uma proposta que teria todo o sentido se fosse um plano para a natalidade, para o reforço de um aumento populacional. Porque, mas isso aí os próprios municípios têm desenvolvido políticas nessa área também? Não tem, lamentavelmente não tem. Não basta o cheque criança, não basta o IMI familiar, não basta dar o apoio, digamos, isentar nos impostos municipais, ou baixar das taxas da água, etc. Não é o suficiente. Não é o suficiente. O plano, senhor jornalista, o plano tem que ser mais integrado. E tem que construir um plano integrado no sentido que resista aos ciclos políticos, quer a nível nacional, quer mesmo a nível regional. O que acontece é que, cada vez mais, num espaço, a população portuguesa, num espaço de até 2080, há a probabilidade de perder 7,7 milhões de pessoas. Há essa probabilidade de perder-se cada vez mais população, porque ou há medidas no sentido de atrair as pessoas. Reparem, com estes períodos de austeridade, as pessoas tiveram que procurar trabalho. Sim, mas é isso que se está aqui a discutir. E o CDS entende que com esta proposta pode de facto fixar pessoas, porque fixar investimento e através disso... Eu entendo. Por exemplo, uma criança, quando nasce, a família tem que ser apoiada. Por exemplo, eu sou da opinião que devia haver um apoio direto, até aos 6 anos, de o valor correspondente ao IAS, que é aquele indexante de apoio social, que o valor atual anda à volta dos 428 euros. Devia ser, por exemplo, duplicado no início, quando a criança nasce, até aos 6 anos. E depois voltar a apoiar até aos 18 anos. É aqui que se apoia a natalidade. Porque se por exemplo, não apoiar, por exemplo, as licenças de maternidade e paternidade, em vez das 20 semanas, passar para 30 semanas, também ajuda. Se eu, por exemplo, a duração das licenças, em vez de 1 ano, passar por mais de 1 ano, mas isso um ano e meio, seria mais atrativo. Portanto, o objetivo aqui, esta é outra proposta. Esta é que seria a proposta, porque isto aplicar só para norte, aplicar este projeto só para o diferencial fiscal não parece correto só a nível do norte. Era importante que fosse mais abrangente. Porque a nossa preocupação, até porque convém não esquecermos que a região tem um conjunto de vantagens, e a norte, especificamente, isso é visível. Não são novas estradas, tem havido um conjunto de equipamentos de utilização coletivo, que são geridos, enfim, pelas sociedades de desenvolvimento, a sua beleza natural fala por si, nem sequer vou falar do turismo rural. Portanto, há um conjunto de vantagens. O problema do norte está
na sua desertificação humana. Mas é isso que o CDS considera que através disso. E o problema pode aqui conseguir. é criar talvez medidas de incentivo. São estas. De incentivo. São estas. Mas essas não são o suficiente. Já percebemos, Essas não são o suficiente. Essas são mais diretamente ao tecido empresarial. São mais diretamente ao tecido empresarial. Já percebemos as vossas posições relativamente a esta matéria, sobre esta iniciativa do CDS. Avançamos para uma outra iniciativa que também vai ser objeto de discussão amanhã e que é uma iniciativa, uma proposta do Governo sobre os limites de velocidade nas vias rápidas e via expresso. Eduardo, o que é que se pretende com isto? No fundo é permitir que se possa ultrapassar aqueles limites que estão ali na via rápida. Sim, desenvolve-se aqui uma inovação que já existe em alguns países europeus, aqui é novo para a Madeira, em que em determinadas zonas das vias de comunicação possa existir 2 limites de velocidade. Aquele que vier a ser estabelecido é o que se cumpre quando as condições climatéricas são piores, é o limite conservador, e depois há a possibilidade de ter um intervalo de mais 10 sobre esse limite para circunstâncias em que o clima permita, ou seja, o país esteja seco. O que está aqui em causa é, acima de tudo, a segurança. Isto vem num processo desde a renegociação dos contratos de concessão, que na altura os limites vieram ser revistos em baixa, também devido às condições que permitiram poupar nessas mesmas condições importâncias muito importantes para a região nos próximos anos, e agora há uma adequação, depois de todo esse estudo concluído, que vem permitir que se possa circular em 2 velocidades no mesmo espaço na via rápida em função das condições climatéricas. E é isso para passar para a via, digamos assim, legal, no fundo, legalizar um bocadinho a velocidade, no caso da via rápida, acima dos 90. O que se discute agora, e este decreto legislativo regional é para isso, é a criação do novo sinal de trânsito para a Madeira, que vai permitir exatamente isto, que é a utilização da via em determinadas condições a seco ou em molhado. Rodrigo Trancoso, esta é uma questão pacífica para o Bloco de Esquerda ou merece alguma... Temos algumas, em princípio, concordamos com a mesma, porque é uma medida que está prevista em convenções europeias de sinalização e circulação rodoviária, mas como aqui foi referido pelo Sr. Deputado Eduardo Jesus, a baixa dos limites de velocidade foi até uma das contrapartidas usadas no processo de renegociação das PPP. E a questão que eu coloco agora é se o permitir este acréscimo em determinadas circunstâncias, se isso constituirá um fator para uma renegociação no sentido de, ou se irá impedir uma eventual renegociação para ainda diminuir os encargos futuros com as PPPs. Há uma aceitação tácita do concessionário nesse aspecto e não há nenhuma implicação no que diz respeito às negociações já terminadas. Não colide, digamos assim, com aquilo que são os contratos que existem. A outra reserva que eventualmente poderemos ter é saber se, a quando da baixa dos limites, isso correspondeu a uma diminuição efetiva do índice de sinistralidade nas vias rápidas e vias expressas. Se o Gil me permitir, para ter uma ideia, desde que aconteceu, o tráfego nestas vias aumentou 6% e o índice de sinistralidade diminuiu 15%. O que significa que esta atitude que foi conservadora no que diz respeito aos limites máximos de velocidade permitiu, no momento em que aumentou o fluxo de tráfego, uma redução significativa do índice. O índice passou de 20 para 17, é uma redução de 15%. Bom, então isso também poderá nos suscitar o receio de, permitindo um acréscimo da velocidade, e esse índice também poder proporcionalmente aumentar. Não, mas é que não permite. Este sinal é conservador quando as condições de tempo não permitem. Mas os sinistros também acontecem em piso seco, com mais velocidade. Por isso é que se fez os estudos e chegou-se a essa mesma conclusão. Portanto, são essas as reservas do Bloco de Esquerda. E no caso do CDS, há reservas em relação a isto? Não, eu primeiro queria dizer que desde que se introduziu estes limites de velocidade mais rigorosos, estamos a falar de cerca de 2 anos, a diminuição da sinistralidade foi praticamente inexistente. Não, é 15%. É 15%. Informações que têm, o número de redução de acidentes foi menos 0,6%. É 15%. Houve uma redução de 11% nos acidentes ligeiros, nos feridos ligeiros, e um agravamento de 38% nos feridos graves. Os feridos graves. Posso fazer chegar em termos de óbitos, que demonstra exatamente aquilo que eu estou a dizer. Isto chega-se aqui, e o período julgo que um pouco curto para fazermos uma apreciação mais alargada. Mas há um facto aqui. É que continuamos a ter elevada sinistralidade, continuamos a ter elevada sinistralidade por excesso de velocidade,
e continuamos a ter feridos graves de forma acentuada, que são custos, enfim, traduzem-se muitas vezes em situações de saúde muito graves ou até terminam em perdas. E, portanto, o investimento deve continuar a ser de forma pedagógica, nas escolas, na prevenção rodoviária, para este tipo de situações. Este tipo de sinalética que vai ser usada, enfim, é uma sinalética que vai definir um limite de tolerância acima daqueles que já estão fixados de mais de 10% se o piso estiver seco, ou permanecendo aqueles que já existem se o piso estiver molhado. Pronto, é uma informação adicional. Mas eu acho que nós temos que voltar, nós temos produzido alguma legislação muito eficiente no nível da prevenção e da segurança rodoviária, mas temos que cada vez investir mais. Porque quando investe-se nisto, a sinistralidade diminui. Há um certo relaxamento e se deixa de investir, parece que as coisas voltam ao ponto inicial. E manifestamente acho que são demasiados os acidentes, não só na Madeira, mas também a nível nacional, são demasiados os telejornais que abrem com sinistralidade. Há muitos países da Europa que isto não acontece e nós devemos investir e ser rigorosos para que se diminua a sinistralidade. Protegemos as pessoas, protegemos vítimas, obviamente, e protegemos também e diminuímos os custos com a saúde, que, como se sabe, há determinados tipos de acidentes que... Desculpe só, 2 segundos para mostrar aqui ao Sr. Deputado Rui Barreto relativamente ao relatório da sinistralidade. Este é o gráfico de evolução e a notória diminuição de 2016 para 2017 nos ligeiros. 15%, nos ligeiros. 15% o índice de sinistralidade. Este índice de sinistralidade é da totalidade da via. Totalidade da via. Sim, portanto, há uma redução significativa, pese embora o aumento de 6% do tráfego. Carlos Costa, também a opinião do JPP sobre isto. Senhor jornalista, o que os automobilistas vão encontrar no futuro, creio que esta é um novo sinal, ser aprovada, nós não temos nada a obstaculizar, até porque o artigo 25 do Código de Estrada já menciona isso, fala de velocidade moderada e fala dos pisos secos, os pisos molhados. Portanto, isso não há nenhuma novidade que o Governo Regional traz. Agora, o que é novidade é, de facto, a criação deste painel, que também está legitimado por via dessas convenções que está referidas aqui. As convenções, quer do ponto de vista da sinalização rodoviária, quer mesmo da criação de sinalização. Posso mostrar? Sim, eu já conheço. Mas se calhar os nossos telespectadores também estarão a ver. Já agora peço que segure assim para... telespectadores vão visualizar no futuro, são dois... Neste caso concreto, são 2 painéis. Um painel de formato retangular, que estamos a ver agora, em formato, digamos, vertical, em que vai estar lá duas imagens gráficas, 2 pictogramas, um de um sol e outro de uma nuvem a chover. Em que estas 2 imagens gráficas vão referir rapidamente a leitura que eles vão ter que cumprir. Quando tiver piso molhado, pode-se, obviamente, em determinadas retas, em determinados troços de retas, em determinadas de via rápida ou uma via expressa, podem aumentar a velocidade. Ao contrário, quando estiver seco. Seco, estou falando de seco. Quando estiver seco, podem aumentar até 10 km/h. Quando estiver molhado, não devem fazê-lo, devem manter as regras anteriores. Portanto, existe aquele em que o automobilista vai encontrar em que está legitimado para o fazer. Atenção, mas é preciso que o automobilista consiga ler perfeitamente, consiga decifrar aquela grafia, e outro, o fim dessa limitação. Portanto, é apenas 2 painéis, um que dá o início e outro que dá o fim. E é isso que vai estar em discussão amanhã na Assembleia Geral, será o primeiro ponto desse debate. Naturalmente que vão ter a oportunidade estes deputados e outros, com certeza, de aprofundar esta questão na Assembleia, no debate que vai acontecer amanhã no Parlamento. Aqui ficamos neste debate, ficamos por aqui. Resta-me agradecer ao Eduardo Jus, também ao Rui Barreto, ao Rodrigo Trancoso e também ao Carlos Costa. É o ponto final nesta edição. Boa noite, fique bem.